Boa noite, pessoal. Hoje nós estamos aqui na minha casa fazendo a gravação do episódio dessa semana e o motivo é muito bom, né? Como aqueles que já acompanham a série sabem, no mês de janeiro é o mês de aniversário do nosso grupo de estudo, né? Nesse ano de 2020, nós estamos comemorando 8 anos de existência do grupo de estudo que nós temos aqui em Uberaba, no Grupo Espírita Euridice Barçanufo. As reuniões acontecem toda quarta-feira e já é assim há 8 anos, né? As gravações e a publicação dos vídeos acontece há menos tempo, cerca de 3 anos, né? Mas o grupo em si, as reuniões de estudo, elas já duram desde janeiro de 2012. Então, a gente não deixa passar essa data de liso, né? A gente comemora, a gente festeja, a gente fica muito contente. Aqui em Uberaba a gente se abraça, a gente toma um lanche junto, porque manter uma tarefa em nome de Jesus nos dias de hoje, com as dificuldades encontradas, aberta e espalhando seus frutos por 8 anos, é um motivo de grande alegria. No ano passado, nós começamos um projeto, né, que nós pretendemos dar continuidade e concluí-lo nesse ano. Que projeto foi esse? No mês de aniversário de janeiro de 2019, mês em que nós fizemos 7 anos de existência, né, em que o grupo comemorou 7 anos de existência, nós realizamos um estudo, uma série de estudos muito específicos, muito pontuais, sobre a primeira parte do livro Paulo e Estevão. Por quê? Porque o livro Paulo e Estevão ele tem uma afinidade muito grande, uma conexão muito profunda com o Evangelho de Mateus, que é o livro que nós estudamos no grupo de estudo. O Evangelho de Mateus ele vai passando de mãos em mãos. Ele vai passando de Pedro para Gesiel, aí Gesiel é martirizado, o evangelho volta para as mãos de Pedro, depois Pedro entrega para Paulo, né? E vai ser o evangelho companheiro de Paulo nas suas viagens, né? Gamaliel vai estudar o evangelho de Mateus também, né? Que no livro aparece com o codinome de Manuscritos de Levi. Então, as afinidades entre Paulo e Estevão e especificamente esse evangelho, esse livro evangélico que nós estudamos no grupo, que é o Evangelho de Mateus, são enormes. Isso justifica a nós comemorarmos o 7º ano de aniversário estudando Paulo e Estevão. Como não seria possível, né, no prazo de um mês, realizar a obra toda, não sem perda de análise, né, sem algum prejuízo na análise, nós optamos por dividir a comemoração em 2 anos consecutivos. Então, nós estudamos o ano passado o primeiro livro de Paulo e Estevão, ou primeira parte de Paulo e Estevão, e esse ano nós vamos estudar, conforme prometido, a segunda parte de Paulo e Estevão. E aqui vale uma observação, né? Aliás, uma satisfação que é importante dar a todos vocês que acompanham o canal. No ano passado, algumas pessoas chegaram a reclamar um pouquinho de nós tomarmos 4 semanas, né? Porque aí a série aconteceu durante 4 semanas e foi interrompido a sequência de estudos sobre os versículos do Evangelho de Mateus, né? E o pessoal, algumas pessoas, poucas pessoas chegaram a fazer esse comentário: nós não queríamos que interrompesse os estudos de Mateus. Mas acontece que essas pausas, elas são didáticas e são muito importantes para a própria estrutura do estudo, né? A estrutura de funcionamento do estudo. Primeiro porque, ao fazer essa pausa, nós conseguimos inserir, temos a oportunidade de inserir dentro do canal e dentro do grande programa didático que hoje se tornou, né, o projeto de estudo miudinho aqui em Uberaba, estudos paradigmáticos, estudos que são fundamentais, que são base, né? Ao longo de toda a série, quem a acompanha sabe que
volta e meia a gente interrompe a sequência para oferecer estudos que vão ser fundamento para a próxima sequência de versículos a serem estudados. E isso aconteceu ano passado, né? Os estudos que nós realizamos a primeira parte, né, especificamente sobre Gesiel, né, e sobre Abigail, foram fundamento para todos os versículos analisados ao longo do ano. E esse ano a gente espera que aconteça a mesma coisa, né? O estudo da segunda parte de Paulo Estevão vai ser fundamento, vai ser base para os estudos que nós realizaremos ao longo de 2020, os versículos que nós analisaremos ao longo do ano, né? Então, essa é a primeira razão. A segunda razão, conforme eu havia dito, estrutural, é que é sempre muito oportuno para nós que gravamos ter um delay, né, ter um distanciamento de 3 ou 4 semanas entre o episódio que está sendo gravado na semana e o episódio que está sendo publicado naquela mesma semana. Porque essas gravações elas são editadas, posteriormente publicadas, e basicamente esse serviço ele fica restrito, né, a mim e a minha esposa Juliana. Então é importante que a gente tenha sempre aí alguns episódios de vantagem. Porque às vezes a gente acontece de adoecer, às vezes acontece de ter um problema em família, né? Eu agora tenho um menino pequeno. Pode acontecer de, às vezes, a gente não conseguir, em tempo hábil, gravar, editar e publicar num espaço curto de uma semana. Se nós temos alguns episódios de vantagem, esse problema já não acontece. Então, essa também é a razão da gente estar sempre realizando essas pausas no estudo dos versículos, gravando vídeos aqui na minha casa, para depois retomar os estudos no salão da Casa Espírita, né? Como o ano passado nós tínhamos obtido essa vantagem, mas em função do nascimento do meu filho a gente perdeu essa vantagem, porque durante algumas semanas a Juliana não pôde gravar o estudo e no salão, então a gente precisa retomar essa vantagem. Eu espero que todo mundo entenda esse aspecto prático da estruturação do estudo e que justifica a gente comemorar o aniversário do Mildinho dessa maneira. Então a gente ganha em termos didáticos, porque a gente cria esses pequenos cursos realizados que ajudam na compreensão do Evangelho de Mateus mais tarde, e a gente ganha em termos de estruturação do canal para que nunca aconteça, e a gente pede a Deus que isso não aconteça, de em alguma semana a gente falhar a publicação. Até hoje não aconteceu. A gente sempre, religiosamente, publicamos os episódios toda terça-feira, né? Isso já acontece há 3 anos. Certinho? Bom, então vamos ao estudo que a gente vai realizar. As novidades são boas, acho que vocês vão gostar, porque o projeto desse ano, para comemorar o 8º ano de aniversário do Mildinho, é estudar a segunda parte, mas nos moldes dos estudos que realizamos sobre a primeira parte, ou seja, escolhendo personagens específicos. E por incrível que pareça, né, e para surpresa de alguns, eu imagino, dentre os personagens da segunda parte de Paulo Estevão, assim como aconteceu no estudo da primeira parte, Saulo ou Paulo não estará presente, né? Os estudos sobre a figura de Paulo, sobre a epopeia dele dentro do romance Paulo Estevão, são inúmeros, né? Vários oradores, vários palestrantes realizaram estudos extraordinários sobre a figura de Paulo e continuarão realizando, né? E isso é inevitável, né? Paulo sempre estará na mesa de debates quando o assunto for espiritualidade cristã. Agora, existem alguns personagens coadjuvantes na história que a gente sentiu que talvez eles não tenham sido suficientemente explorados no meio espírita. Ocasionalmente, aqui e ali, mas não com a frequência que eles mereciam. Então, a proposta na segunda etapa do estudo do Paulo Estevão é a gente realizar um estudo mais aprofundado sobre alguns personagens específicos que não seja Paulo, né? Então, a ideia é que, no estudo de hoje, a gente aborde a personalidade de Gamaliel, né? O mestre Gamaliel, o rabino Gamaliel, mestre de Saulo de Tarso. No próximo estudo, na outra semana,
nós vamos estudar a personalidade do casal Áquila e Prisca, né? A temporada que Paulo passa no deserto, no oásis do deserto de Dan, né? A luta e o esforço desse casal na comunidade cristã de Roma. E na terceira semana nós vamos estudar a personalidade de Simão Pedro, né? Uma personalidade que aparece o tempo todo no texto bíblico, mas o Pedro apresentado por Emmanuel, dentro do contexto da narrativa de Paulo e Estevão, esse é um Pedro especial, porque é um Pedro pós-Pentecostes, né? É um Pedro pós-crucificação, inclusive. Então, é um Pedro realmente pai da igreja cristã, da igreja primitiva. Ele vai merecer, então, um episódio especial. Então, esses 3 tópicos é o que a gente pretende aqui. Primeiro, a personalidade de Gamaliel, depois o casal Áquila e Prisca, e por último, Simão Pedro. Ok? Vamos, então, estudar sobre Gamaliel? Bom, Gamaliel. Quem é Gamaliel? Saulo de Tarso, né, o nosso herói da epopeia, Paulo e Estevão, ele era um jovem rabino, né, um jovem estudante das leis da Torá e dos profetas, né, da Torá e da Tanar, né, e ele teve um mestre. Todo grande doutor foi aluno de um outro doutor, né? Todo grande intelectual da letra religiosa na tradição hebraica teve como professor um outro intelectual da letra religiosa na tradição hebraica, né? Com Saulo de Tarso não foi diferente. E o mestre de Saulo, né, de Shaul, né, foi a figura de Gamaliel. Gamaliel, ele era um ícone dentro de Jerusalém, ele era uma personalidade de destaque dentro da comunidade religiosa, do clero israelita, né? Porque ele era neto de Hilel. O rabinato de Jerusalém, né, o farisaísmo, era dividido em 2 escolas, 2 vertentes, 2 linhagens de preparo e treinamento dos rabinos. A primeira era a de Shammai e a segunda era a de Hilel. Então, Shammai e Hilel eram os 2 grandes mestres dos quais, né, se desenvolveram 2 linhagens de estudo. O que diferenciava a escola rabínica de Shammai e a escola rabínica de Hilel? Shammai era mais purista e ele era mais fechado em si, né? Os rabinos que descendiam dessa linhagem, dessa escola, desse julgo, como era o termo da época usado, né? Eles tinham mais resistência ao intercâmbio, ao contato com as culturas dos pagãos, dos goim, né? Dos estrangeiros, dos gentios. Enquanto a escola de Hilel era uma escola vanguardista, era uma escola que entendia a importância de que Israel permutasse cultura, conhecimento e apresentasse as verdades da Torá para as demais culturas, né? Então isso é o que vai caracterizar os rabinos da escola de Hilel. Gamaliel era neto de Hilel. Ele era um rabino dessa linhagem. Paulo vai ser formado, né? Ele vai se formar enquanto rabino segundo os princípios dessa linhagem, né? Então, Gamaliel é essa figura eminente com essa visão universalista, né? Mais aberto ao intercâmbio, ao diálogo com as demais culturas, sobretudo com a cultura helênica, né? Isso fica evidente no início da narrativa de Paulo e Estevão, quando, por exemplo, Paulo aparece, né, com roupas de estilo grego, montado numa biga romana. Quer dizer, Paulo era um cidadão de 3 mundos, né? Ele era um cidadão um pouco romano, um pouco grego, um pouco israelita. Então, essa característica cosmopolita
da personalidade de Saulo de Tarso tem muito a ver com a formação que ele recebeu como rabino, né? Como um rabino da casa de Léo, da linhagem de Léo. Mas Gamaliel, especificamente, ele vai se destacar nessa história por conta do seu movimento de conversão. E aqui eu quero destacar algo que eu tenho falado muito no salão, nas reuniões em que nós estudamos os versículos, que é essa questão do conceito de conversão, né? E é um conceito chave dentro da estrutura do romance Paulo e Estevão. Conversão não é mudar de religião, especificamente, muito embora isso tenha acontecido tanto com Gamaliel quanto com Paulo de Tarso. Conversão é mudar de postura, é mudar de disposição perante a vida. Isso é um processo genuíno de conversão. A conversão de Gamaliel que nós vamos apresentar agora é uma conversão que fala de princípios distintos, né? De visão de mundo, de mentalidade, de maneira de enxergar e reagir às coisas do mundo, né? É isso que vai acontecer com Gamaliel. E o episódio que marca essa conversão de Gamaliel, o rabino, né, famoso, doutor da lei, Gamaliel, o episódio que vai situar o ponto específico em que ele realiza a sua conversão, ou seja, sua mudança de visão de mundo, de vida, é a visita que ele faz à casa do caminho. Então, Saulo, rabino Saulo, juiz Saulo de Tarso, promovia, liderava uma perseguição sistemática à casa do caminho, à igreja de Jerusalém, à comunidade cristã de Jerusalém. Gamaliel não se sentia à vontade com essa perseguição, né? Gamaliel não se sentia confortável com esse processo e se mostra um rabino moderado, né? Um doutor da lei, um fariseu moderado, um membro do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal da raça israelita, né? Ele se mostra como alguém de temperamento mais medido, com mais temperança, com mais trato, né? Na hora antes de julgar, né? Antes de tomar decisões condenatórias. E isso chega aos ouvidos de Simão Pedro. Simão Pedro, então, cogita que talvez se ele apresentasse a realidade da essência do trabalho da Casa do Caminho diretamente para Gamaliel, talvez Gamaliel assumisse uma posição de advogado de defesa, né? De alguém que colocasse algum limite na sanha de agressividade e tudo mais de Paulo de Tarso. Então Simão Pedro encaminha até Gamaliel um convite, que ele viesse até a Casa do Caminho para conhecer o trabalho que era realizado ali. E Gamaliel aceita o convite. Ele vai até a Casa do Caminho. E aí o Emmanuel ele já destaca, né, isso vai ser narrado lá no capítulo 7, na primeira parte, as primeiras perseguições, chama o capítulo, né? Ele vai descrever o estado de espírito e a reação de Gamaliel quando ele entra na Casa do Caminho. O Emmanuel diz assim: chegados à longa enfermaria em que se aglomeravam os mais diversos doentes, o grande rabino de Jerusalém, Gamaliel, não pôde ocultar a máxima impressão, comovido até as lágrimas com o quadro que lhe deparava aos olhos espantados. E aqui eu sublinhei esse comentário do Emmanuel, né, que fala dos sentimentos, né, da emoção que a Casa do Caminho provocou em Gamaliel, né, comovido até as lágrimas. Então, Gamaliel vê aquele quadro de sofrimento, esse é o primeiro fator de comoção, o sofrimento daqueles infelizes, é algo do qual ele se via distanciado em função das atribuições do rabinato de Jerusalém, né? E de toda aquela estrutura pomposa, com muito conforto, que caracterizava o Sinédrio, né? Então ele se via, em função disso, distanciado do sofrimento alheio, do sofrimento real, do sofrimento das pessoas do povo, das pessoas da periferia da cidade de Jerusalém, né? As pessoas que viviam com dificuldade.
ele se via apartado disso tudo. Então, o contato direto com as pessoas com problema de saúde, com privação, com fome, com frio, contato com essas pessoas vai ter um impacto muito grande em Gamaliel. E segundo, o fato de que essas pessoas com dificuldade não se encontravam desamparadas. Elas estavam ali justamente porque haviam sido espontaneamente socorridas, né? Cuidadas, alimentadas, agasalhadas pela figura daqueles seguidores do carpinteiro de Nazaré, para usar uma expressão do próprio Paulo, né? Então, essas duas coisas o comovem: o sofrimento das pessoas socorridas e a generosidade de quem socorre. Esses dois aspectos aí vão pegar o Gamaliel de jeito e vão pegar ele pelo coração. Eu já devo ter contado em algum episódio do Mildinho, com certeza, porque isso é uma parábola padrão dentro da própria formação da tradição de Israel, né? Isso está no Talmud, que é aquela que fala sobre o mestre, né, o rabino, que chega até o seu jovem discípulo e faz o seguinte questionamento: qual é o membro do corpo mais útil ao entendimento da lei de Deus? A cabeça ou o coração? O cérebro ou o coração? A cabeça ou o peito? E o aluno prontamente responde que seria o peito, o coração. E o mestre o corrige, dizendo que não. O membro indispensável para que esse entendimento seja genuíno seria então o pescoço, porque ele está ali na posição mediadora, né, entre o raciocínio, a intelectualidade, a cultura, a erudição do cérebro e a emotividade, o sentimento que caracteriza as forças do coração. O pescoço está ali no meio do caminho. Toda intelectualidade, todo conhecimento que a gente assimila por meio da leitura, por meio da oratória, fica represado por um tempo no intelecto, mas depois jorra, deságua, passando pelo pescoço até o coração. É claro que isso é uma figura de linguagem, uma imagem, né, retórica, que tenta enfatizar o aspecto de que deve haver uma harmonia entre conhecimento e sentimento, entre cérebro e coração. Gamaliel já estudava há tanto tempo, o cérebro já estava tão abarrotado de conhecimento, de letra teológica, mas esse escoamento, né, essa derrama de conhecimento da cabeça para o coração não havia acontecido plenamente até aquele momento, né? Ele se encontrava doente do pescoço, né? O conhecimento ficava represado no cérebro e não descia para o coração. E é justamente o que vai acontecer quando ele chora. O momento em que ele chora vendo os enfermos da Casa do Caminho e os colaboradores da Casa do Caminho atuando, esse é o momento em que todo aquele conhecimento sobre a lei de Deus, que estava represado no cérebro, que estava aprisionado no cérebro, conseguiu, enfim, chegar ao coração, né? E esse é um ponto crucial, porque o Emmanuel continua dizendo assim: em leitos acolhedores vi anciães de cabelos nevados pelo inverno da vida e crianças esquálidas cujos olhares agraciados acompanhavam o vulto de Pedro. E aqui eu sublinho o vulto de Pedro, porque para consolidar, sedimentar, para selar esse conhecimento que enfim chegava ao coração, era importante que Gamaliel entrasse em contato com uma coisa chamada testemunho. Alguém que não soubesse simplesmente a lei de Deus, alguém que estivesse a vivenciá-la, né? Alguém que encarnasse essa lei. E a figura de Pedro cumpriu esse papel. Gamaliel viu o que seria a praxis, né? A prática, a ação, a atividade,
a realização, a força de realização de alguém que tivesse o coração tocado pela mensagem de Deus, né? Que é o que começava a acontecer com ele, Gamaliel. O grande rabino estava atônito diante do que ali via e ouvia. Só agora reconhecia que o judaísmo não havia cogitado desses pousos de amor. Olha que interessante, cogitado desses pousos de amor. Porque cogitar é uma reflexão intelectual, cerebral, né? Então, toda a reflexão cerebral, o cálculo medido, né, a técnica fria, não tinha sido capaz de cogitar, de supor que é necessário estender a mão a quem sofre, que é necessário erguer poços de socorro ao sofrimento e ao desespero alheio. Então, o que acontece é que o Gamaliel, agora, enfim, com o coração sensibilizado, ele começa a realizar ali na Casa do Caminho um diálogo com Pedro. E a certa altura desse diálogo com Pedro, né, ele inclusive havia acabado de encontrar um amigo, um velho amigo, que era o Samônio, né, um rico proprietário que se via na Rua da Amargura, havia sido abandonado pela família, alguma coisa meio parecido com o livro de Jó, né? E depois de conversar com esse amigo e ver o sofrimento desse amigo, Gamaliel começa a falar com Pedro. E a certa altura, Pedro entrega a ele os manuscritos de Levi, o evangelho, o proto-evangelho de Mateus, né? Entrega para ele e fala assim, olha, já que o seu canal de acesso à espiritualidade é a leitura, é o conhecimento, né? Que seja assim. Então, que essa seja a sua porta de entrada a uma noção superior, né? Ainda mais superior que a espiritualidade que você já conhece. E aí Gamaliel aceita receber o pergaminho e ler o pergaminho. Algum tempo passa e em dado momento Gamaliel se encontra com Saulo, né? Saulo no auge do seu desequilíbrio como perseguidor, né? Odiando profundamente a Casa do Caminho. E Saulo vai questionar Gamaliel, né? Sobre essa visita que ele havia feito à Casa do Caminho. E em dado momento falou, olha, eu estou vendo você muito afetado por esse tal evangelho. E Gamaliel responde que estava lendo o evangelho a Paulo, né? Emmanuel relata a coisa da seguinte maneira, né? Gamaliel responde para Paulo, estou a lê-lo, confirmou Gamaliel sem titubear, e pretendo meditar mais demoradamente os fenômenos que ocorrem em nosso tempo. Aqui a gente já vê a estratégia do rabino posta em prática, mesmo num contexto de conversão, né? Porque essa conversão para uma nova visão de mundo, de vida, ela acontece, mas o patrimônio, a bagagem, o tesouro técnico, intelectual, que é riqueza nas mãos do Espírito, isso é preservado e agora vai ser aplicado em outro sentido, vai ser aplicado em outro patamar, né? Porque Gamaliel, ele faz exatamente aquela jornada, aquele labor típico de todo bom rabino. Primeiro lê, depois medita, né? A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ter uma relação com a leitura que seja estéril, que seja improdutiva. Porque quando a gente só lê, né, para dizer que leu ou para acumular informação, isso não necessariamente implica em crescimento pessoal. O crescimento pessoal, a assimilação pelas vias do sentimento, emoção, só acontece quando a gente é capaz de digerir, ruminar, né, assimilar vagarosamente o conhecimento espiritual a ponto de transformar as reflexões num processo de meditação, né, de introspecção, de higiene mental, onde você usa o conhecimento novo, você usa a tradição nova com a qual você entra em contato para reinventar-se interiormente, né? E vai ser isso que vai acontecer com Gamaliel. Ele diz,
Presinto grandes transformações em toda parte. Olha, a intuição, né? Agora o terceiro fator. Então, primeiro ler, segundo meditar e depois permitir que o canal mediúnico se abra para que as sugestões do alto cheguem. Né? E Gamaliel, ele fez esse processo, ele ou pretendia até aquele momento realizar esse processo. Né? Para coroar o esforço, ele intuía, e a intuição é característica de quem se abre para a sugestão espiritual, né? Ele intuía que essas transformações elas seriam globais e não locais. Ou seja, se Jesus era o Messias, então ele era o Messias de toda a comunidade terrena, e não especificamente de Israel. É a conclusão, a primeira conclusão de Gamaliel. E aí ele informa a Paulo: tenciono retirar-me da vida pública em breves dias a fim de tomar o caminho do deserto. Então Gamaliel ia se retirar, ele se afastar, né, dos murmúrios, da agitação toda de Jerusalém, ia para um lugar mais ermo, mais silencioso, mais quieto, para lá promover esse processo de meditação e assimilação do Evangelho. Era a proposta que ele tinha estabelecido para o restante da vida material dele, para a velhice dele, né? Ele havia estudado tantos anos, agora ele queria um momento só dele, né? De assimilar alguma coisa nova, né? Àquela altura da vida ele não esperava mais nada de novo, mas o novo chegou. E como não se trata de um espírito preguiçoso, mesmo já estando com idade avançada, ele abraça o novo e permite que o novo realize na sua vida mudanças, transformações. Então é por isso que Gamaliel, ele deixa Jerusalém, ele vai primeiro para a casa de um irmão, né, na cidade de Palmira, na Síria, né, o irmão dele se chamava Ezequias, e depois lá vivendo com o irmão, né, o irmão achando que ele está variando um pouco das ideias, né? O estado de saúde de Gamaliel, ele fica bem abalado, né? Os médicos precisam visitá-lo, mas em dado momento ele pede ao irmão para ir para um lugar mais reservado ainda. Então o irmão fala de uma cabana que tem à sombra de algumas tamareiras, né? Num oásis próximo, e o Gamaliel segue para esse local. E lá ele permanece lendo e meditando sobre o Evangelho de Mateus. E aqui eu aproveito para perguntar para vocês, né? Se não seria, então, o estudo minucioso que Gamaliel realizava solitariamente, porque ao dizer que ele precisava de mais tempo, precisava fazer isso de uma maneira mais demorada, né? Isso significa que ele ia analisar trecho por trecho, palavra por palavra, sem pressa nenhuma, né? E às vezes a gente conversa com alguns companheiros que tem uma certa pressa, assim, falam, ó, tem uma certa dificuldade com o estudo minucioso, com o miudinho, porque demora demais, né? Algumas pessoas se assustaram quando eu disse que eu acredito nós ainda vamos ficar uns 20 anos estudando o Evangelho de Mateus aqui no canal, né? E no grupo Eurípides Barçanufo. Mas é isso mesmo, né? Como a proposta é fazer um estudo meditativo, um estudo de profunda introspecção, né, que leve a uma profunda introspecção, então nós não temos pressa nenhuma de acabar esse livro, né? E aí, na segunda parte, no capítulo 2 do livro Paulo Estevão, intitulado O Tecelão, o Gamaliel se encontra nessa cabana, nessa choupana, no oásis, um pouco afastado da cidade de Palmira, na Síria. E é para lá que Paulo de Tarso se dirige, né? Depois de algumas atribulações, algumas dificuldades vividas em Damasco, né? O próprio Ananias recomenda a ele, ó, você precisa de se recolher, de se reservar um tempo, né? E aí ele tem a ideia de também ir para o deserto, ouve falar de onde se encontrava Gamaliel, e ele vai lá para se encontrar com o mestre e voltar a ser aluno, né? A bem da verdade é isso que vai acontecer a essa altura na narrativa do Paulo Estevão. Paulo volta a ser pupilo de Gamaliel mais uma vez, já era um homem de 30 anos, né? Ele tinha ido para as mãos de Gamaliel
logo depois do seu bar mitzvah, né, 13, 14 anos, ele vai viver em Jerusalém sob a tutela, sob a paternidade de Gamaliel durante muito tempo, né, até completar seus estudos. E agora, com 30 anos, no momento da sua conversão, Paulo já havia encontrado com Cristo na estrada de Damasco, então ele sente essa necessidade interior de sentar aos pés do seu pai espiritual, né? E eu fico pensando, né? Todos nós temos uma figura assim na nossa vida, que pode ser um senhor ou uma senhora, mas nós temos alguém aos pés do qual nós vamos nos sentar reverentes para aprender, né? E é isso que Paulo queria realizar. Ele vai até Palmira, vai até a tal cabana e se encontra com Gamaliel. E a primeira coisa que Paulo faz é se queixar, né? Lembremos que a conversão tinha acontecido, Paulo era o grande rabino que sempre foi, ele não deixa de ser, mas ele ainda tinha alguns aspectos, Paulo ainda era um tanto imaturo, ele precisava adquirir alguma maturidade. Mais tarde as viagens, as dificuldades no trabalho de pregação do evangelho vão trazer essa maturidade para Paulo, mas nesse momento ele não tinha. Então ele encontra com Gamaliel e fica um tempão assim, se queixando para Gamaliel. E ele se queixa de basicamente uma coisa só. Desde que eu me converti, eu só encontro dificuldades. Ninguém me entende, ninguém me aceita, ninguém me acolhe, né? Eu me sinto excluído, eu me sinto recusado, rejeitado, né, por aqueles que não são cristãos. E ele que reclama para Gamaliel também da dificuldade material que ele se encontrava, né? Ele não sendo mais um membro do Sinédrio, Paulo tinha perdido a sua grande fonte de renda. Então ele estava vivendo a misericórdia alheia, né? Com pouquíssimo recurso que lhe restava, né? E ele reclama disso para Gamaliel. E aqui há um ponto áureo, né? Do nosso esforço aqui de entendimento da mentalidade de Gamaliel. Porque Gamaliel vai começar a falar com Paulo sobre dificuldade, sobre sofrimento, sobre luta, sobre obstáculos, né? Que é algo sobre que ele tinha começado a meditar lá na Casa do Caminho. Então, se vocês me perguntarem assim, qual que é o tópico central do estudo de hoje, é a inteligência emocional que precisamos ter para lidar com situações adversas, com situações extremas, né, de privação, de dor, de sofrimento, de abandono, de perseguição. Esse é o tópico central aqui. Gamaliel tinha conseguido assimilar isso, Paulo ainda não. Então Gamaliel diz para ele assim: talvez os discípulos estejam à espera de dominações políticas ou de altas expressões financeiras. Aí eu sublinhei dominações políticas e altas expressões financeiras. Primeiro, essas dominações políticas, porque nós ainda depositamos demasiada fé em homens públicos, né? Nós ainda acreditamos que a vida vai melhorar, toda a vida vai melhorar, a violência vai acabar, a fome vai acabar, as pessoas vão morar bem, não vai ter mais problema de segurança pública, a saúde vai ser um primor. O dia que nós situarmos no poder público os homens certos, né? E vivemos com essa ilusão, e em função dessa ilusão vem o partidarismo, e a propósito do partidarismo vem os atritos com pessoas que muitas vezes nós amamos, né? Essa fé demasiada na dominação pública ou dominação política, né? No governo da vida pública, isso aí é fruto de ingenuidade, de imaturidade, porque um homem sozinho, uma pessoa sozinha, não promove mudanças, né? Essa ideia nossa de ficar aguardando salvadores da pátria, literalmente, isso aí é fruto da nossa fragilidade no entendimento do Evangelho. Porque o Evangelho fala de autoeducação. Cada indivíduo, né, separadamente, introspectivamente, vai realizar seu processo de depuração espiritual
E a somatória dos indivíduos depurados, e isso leva tempo, é um projeto a longo prazo, vai ter como consequência suprema a renovação de toda a coletividade, de toda a humanidade. É assim que funciona. E aí ele continua dizendo para Paulo, se ele, Jesus, que era puro e inimitável, por excelência, andou entre sofrimentos e incompreensões nesse mundo, não é justo aguardemos repouso e vida fácil em nossa miserável condição de pecadores, né? Então, esse repouso e essa vida fácil, essa ausência de problema, essa ausência de dificuldade, que muitas vezes, equivocadamente, a gente associa a conforto financeiro, né? A estabilidade financeira, e isso também é uma grande ilusão, porque isso não acontece de fato, né? Às vezes a gente fica com a ilusão de que se a gente jogar no prêmio da Mega Sena da virada de 300 milhões, se eu tivesse esse recurso, aí a minha vida ia ser diferente. E às vezes a gente tenta camuflar, maquiar essa realidade com certos impulsos de espiritualidade, de generosidade, achando que é assim que a coisa vai se dar, e não é. A gente chega a dizer, porque se eu ganhasse o prêmio da Mega Sena, ou se eu ganhasse uma bolada, ou se eu conseguisse triplicar meu salário, eu ia poder ajudar as pessoas, ia poder socorrer as pessoas. Não vai. A tendência nossa, no nosso estágio evolutivo, com as nossas características, ao termos segurança financeira, é nos isolarmos, nos fecharmos, nos trancafiarmos em nós mesmos, né? Só pensando em nossas carências, nossos anseios, nossos caprichos, nossos quereres, né? Essa é a tendência, é a gente ficar totalmente centrado em si e usar esse conforto material em causa própria, somente, né? Ao passo que outras pessoas, com privação, com limitação, são pessoas generosas que sabem abrir a mão, que sabem estender as mãos, né? E aí o Gamaliel completa para Paulo: não é justo aguardemos repouso à vida fácil em nossa miserável condição de pecadores. Querer uma vida sem problema, uma vida de sossego, trazendo no coração tantas mazelas, é não ter entendido muito bem como funciona a engrenagem, o mecanismo da vida, né? Quem tem alguma coisa a ser corrigido no coração precisa viver situações, experiências ásperas, desafiadoras, para que isso seja ajustado, isso seja sanado. Aí então Gamaliel começa a fazer o que ele fazia de melhor, né? Que é a interpretação bíblica, que é a exegese bíblica, né? Ele começa a fazer isso para o seu aluno, Saulo de Tarso. Porque Paulo trouxe tantos problemas para Gamaliel resolver, e ele esperava que Gamaliel, num passe de mágicas, fosse dizer 2 ou 3 palavras e esses problemas fossem resolvidos. E Gamaliel falou: não vou te entregar mastigado, eu vou te ajudar a entender o texto bíblico, e aí o que você vai fazer desse conhecimento é problema seu, né? Isso é atitude de grande mestre, né? E aí Gamaliel recorre a Êxodos, né? A passagem da jornada do povo de Israel pelo deserto Sinai, liderados por Moisés, e mais tarde por Josué, né? Na reta final já liderados por Josué, na travessia do Jordão e a entrada na Terra Prometida. Ele faz uma análise dessa passagem que é algo de primoroso, é alguma coisa que o movimento espírita precisa explorar mais, porque ele consegue resumir, sintetizar nessa exegese, nessa interpretação, toda a estrutura evolutiva do homem e todo o sentido do Evangelho na nossa vida. O que o Evangelho significa para a nossa evolução está condensado aqui. Gamaliel começa dizendo assim: nossos avós, antes de receber o maná do céu, atravessaram tempos sombrios de miséria, escravidão e sofrimento. Sem as angústias do deserto,
Moisés jamais encontraria na rocha estéril a fonte de água viva. Olha, como aqui Gamaliel já começa a situar a dinâmica. Primeiro vem o processo de aperfeiçoamento, depois vem o processo de consolação, né? Porque se a consolação ela aparece nesse processo assim e fica, né? Se vem o colo divino e a vida se resumir a isso, ninguém evolui, ninguém cresce. Então Deus vai alternando, né? Realizando essa dinâmica, alternando colo, consolo, afago, carinho, socorro, mas também momentos em que o homem entregue as consequências de suas atitudes, de seus atos, de suas realizações, né? E justamente nesses momentos em que o homem assume o comando e faz suas escolhas, é o momento em que o homem também passa por dificuldades e por padecimentos que lhe serão úteis na caminhada evolutiva. E aí ele diz, Gamaliel, e talvez ainda não tenhas meditado melhor nas revelações da terra prometida. Olha só, a terra prometida é o tópico central, gente, de toda a religiosidade judaica. E para ser mais completo na elucidação, a gente pode dizer, sem medo de errar, que a terra prometida é o tópico central de toda a religiosidade judaica cristã do mundo. Toda a espiritualidade descendente da espiritualidade de Abraão, ela se orienta por esse eixo, né? Da questão da terra prometida. Que região seria essa se, guardando a compreensão mais vasta de Deus, descobrimos em todos os pontos do mundo mananciais de sua proteção, né? É uma terra próspera. Se você fazer uma interpretação superficial, rasa, né, horizontal, materialista, você vai dizer, a terra prometida é a terra onde você tem conforto material, onde você tem facilidade material. Terra prometida é ganhar 300 milhões na Mega Sena, né? Você fica com essa ideia. Mas aí o Gamaliel questiona você, então, que região é essa? Porque em qualquer região do mundo você pode encontrar conforto, em qualquer país do mundo você pode encontrar conforto e estabilidade material. Será que é disso que a Bíblia está falando? Será que todo aquele esforço divino, esforço da espiritualidade superior, nas experiências de Israel, né? As experiências do Antigo Testamento de Israel, isso tudo era para nos falar sobre conforto material? Certamente não. Tanto que o Gamaliel continua dizendo assim: nas minhas reflexões solitárias, cheguei à conclusão de que a terra prometida pelas divinas revelações é o Evangelho do Cristo Jesus. E pronto. Gamaliel, ele desencarcera a noção, o conceito terra prometida, daquela materialidade toda, que imaginava um país, né, como as pessoas estão lá lutando por um Estado nacional. Ele arranca daí o conceito de terra prometida e projeta isso para o infinito. Terra prometida, então, é uma proposta de vida. Terra prometida é uma maneira de viver. Terra prometida é a maneira como Jesus viveu. Se você consegue se espelhar nele e experimentar essa proposta de vida e se arrojar, né, a esse investimento, a esse empreendimento grande que é viver como Jesus viveu, você chegou à terra prometida. E a meditação nos sugere comparações mais profundas. Quando nossos ascendentes mais corajosos trabalhavam por conquistar a região privilegiada, numerosas pessoas tentavam desanimar os mais pertinazes, asseverando que o terreno era inóspito, que os ares eram insalubres e portadores de febres mortais, que os habitantes eram intratáveis,
devoradores de carne humana. Então, isso é histórico, né? Todas as vezes que alguém ou uma determinada comunidade decide abraçar uma proposta nova de vida, aqueles que não querem tomar a mesma decisão, que não querem empreender o mesmo movimento, tendem a desqualificar essa nova proposta de vida, né? Em síntese, quem não quer abraçar Jesus como um estilo de vida, como uma maneira de viver, tende a desqualificar Jesus, né? E é isso que vai estar sempre acontecendo. Se isso é uma realidade e não tem como mudar isso, né? Já diz o ditado popular: o que não tem remédio, remediado está, né? Não tem como fugir desse tipo de perseguição. Então o melhor é se acostumar com ela e se adaptar a ela e tirar proveito dela, né? E olhar para ela com um olhar mais otimista, mais sereno, mais misericordioso. Isso é a conversão, é mudar o olhar sobre as circunstâncias. Mas Josué e Caleb, num esforço heróico, penetraram a terra desconhecida, venceram os primeiros obstáculos e voltaram dizendo que dentro da região manava leite e mel. Aqui a gente vai dar uma pausa antes de encerrar a leitura, porque isso aqui daria um seminário, gente. Primeiro, Josué e Caleb, né? Josué assumindo aquela posição de liderança que antes era de Moisés, adentram uma terra desconhecida, né? Abraçar o evangelho como proposta de vida é sobretudo uma questão de coragem, de valentia, né? Quando a gente abraça, a gente não sabe bem como a vida vai ser depois disso. A gente nunca sabe como as pessoas vão reagir às nossas novas atitudes, né? Pode ser que alguém entenda bem e que aplauda e que queira repetir a atitude e nos imitar, como pode ser também que alguém entenda mal, que alguém faça críticas, que alguém desconsidere o nosso esforço. Não dá para saber. Então, a questão é não focar no que os outros pensam. Uma coisa tão elementar, hoje em dia até tão clichê, né? A questão é focar na consciência. É a consciência que vai ser a bússola, o norte que vai direcionar nossos passos, nossa caminhada. E não a opinião alheia, né? E não o que os outros vão achar, se é certo ou errado, porque as pessoas estão em estágios evolutivos distintos, né? E é natural que quem esteja na retaguarda vocifere contra aquele que está na vanguarda. Isso é natural. Não adianta a gente reclamar disso, como Paulo estava fazendo com Gamaliel. E essa questão de adentrar a região que manava leite e mel, né? E aqui vale um pouco de análise do termo leite e o termo mel, né? O leite, na cultura, na tradição de Israel, está muito associado à festa de Shavuot, né? Que equivale ao nosso Pentecostes, né? Que acontece exatamente 50 dias depois da Pessach, né? Depois que a Páscoa aconteceu. 50 dias depois é o Shavuot. O que se comemora em Shavuot? Se comemora a entrega das tábuas ao povo, né? A entrega da lei ao povo, da Torá ao povo de Israel, né? É isso que eles celebram. E aí nessa data comemorativa, as iguarias, os alimentos, né, são todos laticínios, né? Se faz coalhada, se faz uma variedade enorme de queijos, né, de tortas, de manjares, todos eles feitos com leite. Por quê? Porque se entende que Deus, o Pai, nutriu seus filhos, né, as crianças espirituais que nós somos, com conhecimento, com a verdade eterna, como uma mãe, um pai que dá uma mamadeira cheia de leite para um bebê, né? A Torá, a lei, os profetas, né? Para os cristãos, os evangelhos todos, né? E para nós espíritas,
os evangelhos, a Torá e a obra básica de Allan Kardec, a psicografia de Chico Xavier, isso tudo é leite, né? Com o qual nossa infância espiritual se nutre para se robustecer, para adquirir força, vigor e crescer, né? E se desenvolver, né? Então o leite representa o conhecimento espiritual, a verdade descida do alto, né? Que nos chegou por vias da inspiração. E o mel está associado justamente à bondade, né? À doçura. O mel é aquilo que é colocado para adoçar, para quebrar o azedume, para quebrar a amargura. Justamente o mel, né? E uma coisa interessante, né? De gematria, né? O valor numérico de Davash, quer dizer mel, né? A palavra mel em hebraico é Davash. O valor de gematria é o mesmo de uma das expressões com que se refere a Deus, que é o Av Ha-Rahamim, né? Que é o Pai Misericordioso. Olha que interessante. O valor numérico da palavra Davash, mel, é exatamente o mesmo valor da expressão Av Ha-Rahamim, né? Pai todo misericordioso, ou Pai misericordioso. Então o mel representa a misericórdia de Deus, né? E o Gamaliel, ele destaca isso porque é o que ele encontrou na Casa do Caminho. Ali na Casa do Caminho é o momento em que ele chega à Terra Prometida. O que ele encontra na Casa do Caminho? Ele encontra leite, o conhecimento da lei divina puro, né, nutrindo as pessoas, e sobretudo quem inaugura isso na Casa do Caminho é Estevão, né? Estevão faz o leite das verdades eternas jorrar na Casa do Caminho. E misericórdia, o mel, Davash, né? Cada gesto de carinho de Simão Pedro, pegando uma criança no colo, ajudando um ancião a caminhar, entregando um prato de sopa quente a um doente, um faminto, isso é o mel, né? Isso é a misericórdia de Deus, é Deus ajudando o ser humano nas suas dificuldades, nas suas limitações, nas suas fragilidades, né? Então isso é o leite e o mel. A terra prometida é o evangelho e dela jorra conhecimento, jorra instrução, jorra orientação, mas também jorra abraço, jorra agasalho, jorra um prato de sopa, jorra um sorriso, jorra um olhar, né? A misericórdia. A revelação divina deve referir-se a uma região bendita, cujo clima espiritual seja feito de paz e luz. Adaptarmos-nos ao Evangelho é descobrir outro país, cuja grandeza se perde no infinito da alma. Que coisa impressionante, né? Muitas vezes a gente está insatisfeito com o nosso país, a gente quer ir para um outro país porque julga que lá as pessoas vivem melhor. Aí chega lá, se decepciona porque descobre que os problemas são diferentes, mas tem problema do mesmo jeito, né? Ou a pessoa que quer também mudar na marra, né? Mudar no supetão, a força bruta, o nosso país, para que ele seja um país diferente. Isso tudo é grande ilusão também, porque essas nacionalidades do mundo, esses estados nacionais, esses países do mundo, são tudo grandes ilusões, né? Essas bandeiras, esses territórios. Isso tudo vai desaparecer com o tempo, vai desaparecer na névoa, né? O único país que a gente deve almejar ir até ele e viver nele é esse país da Terra Prometida que nós mencionamos, do conhecimento superior e da misericórdia divina, né? Esse é o ambiente em que a gente deve se acomodar, se aconchegar, né? Essa é a terra que a gente tem que pisar, né? De modo que, estando nela, não importa o país em que a gente viva, né? Porque a gente foi saciado com o leite do conhecimento divino e com o mel da misericórdia de Deus, né? Conforme as orientações, as explicações do mestre, o Rab, né? O Rabino Gamaliel, né?
Esse é o recado que a gente tinha para dar no episódio de hoje sobre Gamaliel, essa personagem incrível do romance Paulo e Estevão, né? E que nós possamos fazer essa conversão que realizou Gamaliel. E se já a fizemos, que tenhamos forças para perseverar nela, né? Em nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, amado e querido. Muito obrigado e até a semana que vem com um estudo sobre Áquila e Prisca, gente.